tudo bem? Estava em outro lugar, mas vamos lá. Vamos lá. Seria bom você. Deixa eu... Vamos? Quer ir na frente? Não, só o Márcio, não pensa não. Pode vir, Márcio. Mas o prédio é público. Eu sei, mas... E a gente nós somos convidados da doutora Jaqueline. Então, só um minutinho, então. Você aguarda só um instantinho? Só um instantinho pra gente conversar um minutinho. Márcio, pode entrar, Márcio, por favor? Vou. Deixa só... Entra, Márcio. Dá licença. Você já entra. Entra, Márcio, por Espera, favor. Márcio, espera. Aí já Já volto. vai chamar você, já. Só um minutinho. Só um minutinho. Não, essas não são minhas. Eu não tinha pasta arquivo. Eram só pastas assim. Pastas, documentos, estudos, artigos jurídicos, né, que compilavam a grande maioria. Os quadros na parede. Aqui são as coisas hoje dos olhando. Na realidade, eles sabiam desde quinta-feira à noite, né? Que deveria ter arrumado Mas isso. talvez ficaria muito mais fácil, né? Então, é isso aí. Doutora, e agora sem assessores, como que a senhora pretende? Vai ficar mais difícil trabalhar sem os assessores? Eram dois. Eram dois. Uma assessora foi exonerada, o outro foi remanejado para outra secretaria, de forma que, efetivamente, o que não se entende é que eu tinha 2 assessores desde 1º de janeiro. Daí fica a pergunta, por que hoje, que é dia 8 de agosto, eu não tenho mais 2 assessores? O que mudou do ponto de vista administrativo, dentro do que prevê a boa administração, que hoje a vice-prefeita não conta mais com 2 assessores. Princípio da eficiência, princípio da legalidade, princípio da moralidade administrativa, todos devem ser analisados em conjunto diante dessa retirada de assessores. Talvez a gente deva imaginar que, diante desse contexto administrativo, a vice-prefeita ela fica não impossibilitada, porque isso ninguém vai fazer comigo, mas efetivamente ela fica com as condições de trabalho prejudicadas, não por vontade própria. Condições estas que eu tinha até o dia 17 de julho. Então, sem assessores que foram exonerados, não por mim, evidentemente, nós precisamos que isso seja reparado para que, do ponto de vista dos princípios administrativos, da legalidade, moralidade e eficiência, nós não tenhamos nenhum prejuízo para a administração. Foi amplamente divulgado pela imprensa local a partir de 6, 7 da noite ontem aqui em Sorocaba, com esta liminar sendo concedida pela Justiça. Pode, claro. A desembargadora Isabel Kogan, no final da tarde desta quinta-feira 3, definiu a antecipação da tutela recursal, em parte para permitir o livre acesso da vice-prefeita às instalações da Prefeitura de Sorocaba e a ocupação do gabinete antes ocupado por Jaqueline, com as condições materiais necessárias, incluindo equipamentos e telefones que viabilizem o exercício do seu cargo, ao menos até o pronunciamento definitivo da turma julgadora. Portanto, em tese e em direito, a doutora Jaqueline, obviamente, espera a citação do poder público. Eu acredito que na segunda-feira, doutor Márcio, ela deva estar sendo, o poder público, o executivo deva estar sendo notificado, obviamente que já tem ciência disso, e o gabinete provavelmente desocupado, hoje ocupado pelo doutor Suliani, que é o secretário de gabinete central, obviamente para que a ocupação ocorra. Como é que funcionou antes da doutora Jaqueline passar? Explicar juridicamente qual foi o encaminhamento, primeiro Sorocaba, daí nós não tivemos a decisão ali em Sorocaba, qual foi o encaminhamento, explicando, tentando de uma maneira didática, explicando ao ouvinte da Ipanema como é que funcionou todo este processo. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, Kiko. Bom dia, Odeda, Paulinho,
Brito, todos os amigos aqui presentes, a Cris, a doutora Jaqueline. Ela estamos no Facebook, viu, da Rádio Que Panema. bacana. A todos os amigos aqui, aos ouvintes, em especial da Ipanema, sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. O que houve foi o seguinte, né? A doutora Jaqueline recebeu um comunicado, né, uma missiva, onde ela teria que estar desocupando, né, em 24 horas o seu gabinete, pois ela não estaria mais na convicção do prefeito, ela não estaria mais participando das ações do governo. A doutora Jaqueline, logo São após... duas coisas distintas. Tem uma coisa é a ação do governo por vontade do prefeito, sendo secretária ou agente político, e Perfeito. outra é o mandato da qual ela foi eleita junto dele. Né? Perfeitamente. São coisas distintas. Perfeitamente, Kiko. E a doutora saiu de uma emissora, marcou horário, foi até o nosso escritório, nos contratou, aliás, deixando bem claro isso, para que não paire dúvidas, porque eu tenho visto alguns comentários, né, e às vezes, quando perde na argumentação, tenta desqualificar o interlocutor ou se vitimizar, né? Então, antes de eu ser presidente da Ordem, antes de eu ser vice-presidente do São Bento, antes, inclusive, de eu ser amigo, vizinho, há mais de 10 anos do Raul Marcelo, eu sou um profissional. Eu não tenho qualquer tipo de problema pessoal com o Crespo, com o José Caldini Crespo, muito menos com o Marinho Marte, e muito menos ainda também com o Eric Vieira. Muito pelo contrário. Converso com os dois recentemente. Ontem conversei na terça-feira. Não tenho problema algum. Eu sou um profissional. E como um bom profissional, eu vivo da advocacia. É de lá que sai o meu sustento e dos meus familiares. A doutora Jaqueline nos procurou naquela oportunidade, salvo engano, numa terça-feira pela manhã, para que nós pudéssemos estar conversando a respeito do caso dela. Ela me explicou, ficamos ali aproximadamente quase que por 2 horas conversando. A imprensa acompanhou, inclusive a IPA também acompanhou, a Lena Damasceno, a Cris estava lá e acompanhou. E eu lembro que eles puderam verificar ela entrando no escritório e nos procurando. Naquele exato momento, nós entendemos que a doutora tinha um mandato eletivo, foi eleita de forma democrática, através do sufrágio do voto universal. Ela tem um cargo eletivo, ela foi diplomada aqui, ela foi eleita, ela foi juramentada, ela percebe salário. E naquele exato momento nós entendemos que o remédio constitucional seria um mandado de segurança com pedido de tutela. Doutora avaliou, doutora que tem uma carreira de 30 anos de história, doutora é extremamente legalista. Eu costumo dizer que a gente tem um feeling desses 15 anos de advocacia, de olhar nos olhos e perceber quando a pessoa fala com o coração. A doutora Jaqueline fala com o coração a todo momento. A doutora Jaqueline não é política, não tem nas suas veias o dom político, e sim tem o dom legalista, de pessoa séria, de ser o novo na política. E isso ela me passou naquele exato momento. Passei a ela as situações que poderiam estar acontecendo, tais como o que poderia acontecer em primeira, em segunda instância. E o que nós fizemos? Fizemos um mandado de segurança, deixando bem claro ao juízo singular, ao primeiro grau, à vara da Fazenda, dirigido à vara da Fazenda Pública, onde o juízo da vara da Fazenda Pública, no primeiro instante, ele entendeu que ele percebeu, o doutor Alexandre... Ele não decidiu o mérito. Ele reconheceu perfeitamente que, na realidade, ele vislumbrou o fumus boniuris, que é a fumaça do bom direito, o que estava acontecendo. Porém, na interpretação dele, inaugural, ele entendeu que, naquele exato momento, não havia o perigo da demora, ou seja, não tinha o perigo em mora, porque ele não se sentia seguro para antecipar o mérito de uma determinada decisão. E, por hora, ele deixava de estar verificando o pedido de tutela, por queria estar ouvindo o contraditório. Como vocês bem sabem, o prazo da... O senhor entendeu de maneira diferente, em virtude de que um mandato tem dias. Isso, eu vou explicar aqui. Na realidade, o que acontece?
na decisão do juízo monocrático, de primeira instância, quando ele quis ouvir a prefeitura e ouvir o chefe do executivo, num primeiro momento, nós respeitamos essa decisão. Porém, nós não concordamos, eu com a doutora Jaqueline, porque cada dia que passa é um dia menos de mandato, né? Veja, há um prejuízo ao erário, à coletividade e ao próprio mandato da doutora. Veja, mandato só pode ser cassado ou através do Poder Judiciário ou através do Legislativo. E não pode ser do dia para a noite. A doutora não é um objeto, né? Coloco e tiro a hora que eu quiser. Ela é uma vice-prefeita. Ela tem mandato eletivo. Ela foi eleita por democracia. Aliás, né, ela contribuiu para que a chapa, e aliás, aí a decisão do TSE é pacífica nesse sentido, que é a chapa, você vota na chapa e não na pessoa. E, aliás, né, desse mesmo modo, importante também ressaltar, Kiko, né, que eu não posso me candidatar a prefeito sem ter uma vice. Né? Então, e outra, a doutora tinha atribuições. Ela estava, e isso está nos autos, ela trabalhou em prol do Carandá, do Vitória Régia, dentre outros compromissos que a doutora tinha. Parece existir uma agenda diária, sempre com a assessora Dois assessores. A agenda, e depois a agenda diária da doutora Jaqueline com o doutor Zuliani. Ela estava no grupo de WhatsApp, ela participava de todos os aspectos da prefeitura. Aliás, o slogan, né, da campanha era eu e Jaqueline, no meu governo e da Jaqueline, né? Não era esse o slogan? Aí só virou cargo de expectativa a partir do momento que ela descobriu um suposto diploma falso. Quer dizer que antes disso não era cargo de expectativa? Bom, peraí um pouquinho. É brincar com o judiciário, é brincar com a legalidade, é brincar com o povo sorocabano, é brincar com os eleitores que votaram. E aí nós entendemos dessa forma, nós fomos até ao judiciário, entendemos, respeitamos a decisão do Dr. Tanhan, que não estava seguro naquele exato momento. Veja, né, aos leigos, aqueles que não conhecem, é importante deixar claro, não é que o juiz não deu a liminar de retorno, ele apenas naquele exato momento não estava seguro para poder dar uma liminar em Sorocaba. Agora, doutor, mas antes desse remédio jurídico, em algum momento, na consulta com a doutora Jaqueline, vocês ponderaram a expectativa de um diálogo com então, o chefe do executivo? Como que nós vamos dialogar? Ou não mais, naquele momento, não Kiko, existia mais ela foi escorraçada da sala, ela foi despejada. Qual é a opinião da doutora Jaqueline nesse sentido também? O remédio já foi o jurídico quando a senhora procurou o doutor Márcio, porque a senhora acreditava que não mais havia essa possibilidade. Em algum momento a senhora foi procurada pelo chefe do executivo? Esclarecendo, depois ou através de algum interlocutor? Certo, de interlocutor. Depois do evento, dia 23 de junho, no gabinete, quando houve todo aquele problema, né, que ele falou, suma daqui, pegue suas coisinhas e vá ser vice-prefeita na sua casa, por conta de eu ter feito uma investigação acerca de uma assessora que supostamente teria usado documento falso e ainda, segundo a última denúncia, que foram duas denúncias, uma inicial falando que não tinha, que a tal assessora não tinha diploma de nível médio. Foram feitas algumas investigações, o corregedor entendeu que não havia elementos para prosseguir, arquivou essa sindicância, com conhecimento do secretário, aliás, por determinação do secretário Zuliani, e depois veio uma nova denúncia que a tal assessora não teria ensino fundamental. Com as minhas investigações, na condição de agente público, sendo dever meu investigar, independentemente de corregedoria, porque é dever do agente público, ainda mais uma vice-prefeita eleita pelo povo, cumprir os princípios da moralidade e da legalidade. Imagine que chega uma denúncia até mim, eu que inclusive fui policial, delegada de polícia, eu simplesmente fecho os meus ouvidos e digo, não, isso não é comigo, né? Não repasso e não faço o que um cidadão de bem deve fazer. Checar, principalmente eu na condição de agente público. Enfim, passando o fato do dia 23, eu voltei ao passo, não tinha atribuição, não tinha mais uma participação efetiva. Sim, mas tinha ainda 2 assessores.
E, por conta disso, um dos assessores foi transferido para uma outra para a Secretaria de Assuntos Jurídicos e alguns dias antes, mais ou menos 5 dias antes de eu ser impedida de frequentar a minha sala e receber a carta ou a missiva ou a notificação do prefeito dizendo que a partir daquela disso, data... a troca da chave. No mesmo dia. mesmo dia. Quer dizer, no mesmo dia eu não sei, mas ocorreu o fato no mesmo dia. A constatação da troca do miolo da fechadura. Mas uns dias antes, dentro daquilo que você... Justificado por uma questão de incêndio, né? Seria por cautela na prevenção de incêndio, algo Como assim. todo episódio também começou por causa do bolo. Provavelmente, né? Deve ter esses As palavras do prefeito, no dia, que inclusive ele disse que a senhora era criminosa, né, na audiência final. Pois é. Daí, Kiko, uns dias antes desse desfecho, da carta, da troca do miolo, da fechadura, eu conversei com alguns secretários, que seria o secretário Pupim, o secretário Zuliani e o secretário Eloy, e propus que nós fôssemos até o gabinete do prefeito para resolvermos de uma vez por todas essa situação, que era uma situação inadmissível no âmbito de uma prefeitura, no âmbito da administração, que estava gerando uma instabilidade não só política como administrativa e até emocional para todos os envolvidos, e que politicamente isso podia ser usado contra o governo, um governo que está sendo feito dentro das metas do programa de governo, onde os secretários estão muito empenhados em efetivamente cumprir suas missões dentro de suas respectivas secretarias. E não houve ressonância, porque, segundo os secretários, o prefeito queria que eu impôs algumas condições para que eu efetivamente pudesse novamente ser inserida no contexto do governo, dentre as quais que eu deveria dizer que foi uma desinteligência o fato, não deveria dizer... A senhora se sentiu preterida pela assessora? A senhora tem um mandato... A senhora, nesta competição, se é que se pode dizer, entre a senhora e uma funcionária nomeada, a senhora se sentiu diminuída nesse aspecto? Não, veja bem, Foi o sentimento que a senhora teve. Cada um tem seu espaço, né, Kiko? Ela, na condição de assessora, nível 3, ela tinha o espaço dela no staff do prefeito. E eu tinha e tenho o meu espaço enquanto vice-prefeita, portadora de um mandato eletivo. Não há que se falar em competir, ou eu já vi até em algumas, na mídia, ela se diz perseguida. Não se persegue ninguém. Nós não temos é algo muito mesquinho, muito baixo, muito vil para um agente público. Fosse ela ou fosse qualquer outro que chegasse ao meu conhecimento uma denúncia de irregularidade, eu iria investigar, eu iria passar para a corregedoria, como de fato fiz também, e eu iria tomar as providências. Só que, para a infelicidade dela, chegou o caso dela. Se chegarem outros, lógico que eu vou fazer o mesmo. Quer dizer, a partir de agora, no retorno que a senhora faz ao seu gabinete, determinado pela desembargadora, e o que ela coloca é pelo antigo gabinete, né? E o antigo gabinete significa sexto andar, né? Como é que a senhora se sente? A senhora se sente insegura? A senhora vai trocar o miolo de chave? A senhora tem... Vou ser muito franco, a senhora tem medo de sabotagem? Como é que... Porque virou uma relação muito difícil, né? E o clima também, né? Porque a senhora deixa de exercer a rotina de vice-prefeita que tinha, não tinha que pedir autorização para entrar no gabinete, tinha uma reunião diária, mas agora a senhora pode questionar, fiscalizar, oficiar, atender agentes políticos. A senhora pode ser a grande fiscalizadora do governo, né? É muito mais do que um próprio vereador. A senhora tem um mandato de vice-prefeita e pode, obviamente, exercer diariamente um papel de fiscalização, né? Então, Kiko,
que fique bem claro que nós fomos eleitos em uma chapa, sendo ele o candidato a prefeito, hoje prefeito eleito, e eu candidato a vice, hoje vice-prefeita eleita. Quando se fala na carta que ele mandou, dizendo que eu não poderia mais usar o gabinete, que eu deveria tirar as minhas coisas em 24 horas, né? Talvez seria encaixotado. Que acabaram sendo de fato encaixotadas e a sala já ocupada por um secretário. Ele, na realidade, ele desvirtuou preceitos democráticos, né? Porque a democracia, ela não pode ficar à mercê de interesses individuais, picuinhas ou quaisquer outros elementos que não o bem do povo. O governo para o povo e para o bem do povo. Assim como preceitos constitucionais também, porque o vice-prefeito, sim, ele tem mandato, o artigo 29 da Constituição. Se a senhora for chamada para dialogar com o prefeito, a senhora tentaria, se ele buscar conciliação, a senhora estaria aberta a esse diálogo ainda assim com o prefeito? Sempre estarei aberta a diálogo dentro de uma administração que, como eu disse, nós fomos eleitos juntos, como disse o doutor Márcio, é o governo Crespo e Jaqueline. Quer dizer que a minha imagem, eu ouvi isso de uma pessoa muito humilde esses dias, e eu achei assim de uma sabedoria, ela falou assim: doutora Jaqueline, é interessante porque a sua imagem como pessoa proba, honesta, firme, justa, foi tão explorada durante a campanha, sendo um esteio, talvez até um fomento, e um dos itens que levaram a baixar a rejeição que o prefeito Crespo tinha. Se ele não somou em voto, ao menos ele contribuiu para diminuir a rejeição. Exato. E depois ela conclui: hoje essa imagem já não interessa mais. A imagem de quem é legalista, a partir do momento que a senhora tomou uma atitude legalista, firme, isso passou a ser visto como uma ação negativa. Então, é interessante. O que pensa o governante? É só o que interessa no momento, circunstancialmente? Não, não pode ser assim. Voltando à sua pergunta com relação à conciliação, como eu faço parte de um governo e temos que ser uma equipe, prefeito, vice-prefeito, secretários, agentes públicos, funcionários públicos, municipais, temos que trabalhar em prol da comunidade, daqueles que confiaram na gente, mesmo os que não confiaram, enfim, a nossa ação administrativa deve ser voltada para o povo sorocabano, né? Então, na eventualidade de haver esse diálogo, que é mais do que importante, aliás, diálogo este que jamais deveria ter sido rompido, sustado por uma situação tão pequena, tão ínfima, que poderia ser resolvida com uma ação administrativa. Bem, se a tal da assessora, existe suspeita com relação a certificado, ou que ela não tem nível de escolaridade adequada, corregedor, faça nova investigação, vamos verificar. Ponto. Acabou. Não haveria necessidade de absolutamente, mas muito menos criar essa celeuma, como você disse, eu já até comentei, essa novela em torno de um fato administrativo envolvendo uma pessoa que tinha que ser resolvido no âmbito literalmente administrativo, e acabou. Até porque nós tivemos, ao que consta, dois ou outros 3 comissionados que teriam sido exonerados por conta de diploma falso. Quer dizer, então deveria ser o mesmo rito com relação a essa assessora. Jaqueline, eu vou passar a palavra ao Djalma Luiz Benetti, que obviamente tem questões a senhora, mas assim, existe um momento em que a senhora deve novamente ocupar o espaço junto ao seu gabinete na próxima semana. A senhora, obviamente, que tem, à luz do direito, pelas próprias afirmações feitas pelo prefeito, e aqui coloco as entre aspas, e eu acho que a pior delas foi de que a senhora teria tomado, que a senhora seria criminosa, né? Ele diz isso numa entrevista coletiva em seu gabinete.
pergunta à senhora, há uma quantidade enorme de possibilidades processuais da senhora contra a figura do chefe do executivo. A senhora vai estabelecer uma trégua na expectativa de que o prefeito procure o diálogo, ou a senhora já de caráter imediato estará impetrando ações ou várias ações que poderá tomar indenizatória, criminal? Quer dizer, essa novela para na possibilidade de se estabelecer um diálogo, ou a senhora não vai dar esse tempo à possibilidade do diálogo? Qual é o seu pensamento nesta linha? Em face desses fatos que você falou, da entrevista coletiva, da própria ação de trocar o miolo da fechadura da sala da vice-prefeita e depois notificá-la para não mais comparecer, retirar os meus bens, meus pertences pessoais da minha sala, encaixotá-los. Também a verbalização do momento muito assim de exaltação, suma daqui, pegue suas coisinhas e vá ser vice-prefeita na sua casa, fato